contar uma história para vocês que aconteceu comigo, que nos ensina muito sobre o tempo das coisas. Como a gente precisa compreender que muitas vezes nas nossas vidas as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Antes de eu trabalhar como terapeuta e mentora, eu era artista. Eu fazia mandala sob encomenda. E uma das primeiras, se não a primeira encomenda que eu recebi, eu sempre perguntava quais energias a pessoa gostaria, quais as cores ela, tinha mais afinidade para fazer a encomenda para a pessoa. E aí, essa cliente, ela fez a encomenda, eu fiz pra ela e ela pediu alguns tons de verde. E quando eu fui mostrar pra ela, eu sempre tirava uma foto depois do resultado, ela não gostou. Ela falou, eu não gostei, eu não quero essa mandala. Ela não gostou dos tons de verde, tinha um tom de verde que era mais forte mesmo, e ela não gostou. Imagina você que acabou de fazer uma transição, na época eu fiz a transição do marketing para as mandalas. E a primeira encomenda que eu recebi ali de uma cliente, a cliente não gosta. É claro que eu me questionei, eu fiquei muito mal e eu questionei muito a minha capacidade, o meu talento. Eu falei, meu Deus, não é pra mim isso, essa mandala tá horrível, não é pra mim. Não, eu pensei em desistir, eu questionei o meu valor, eu questionei as minhas habilidades e eu fiquei muito mal. Depois acabou que eu refiz a mandala para essa cliente, ela gostou e assim seguiu, e eu segui. Mesmo me sentindo dessa maneira, eu segui com as mandalas. Só que essa mandala em específico, eu deixei depois ela à venda, pronta entrega, caso alguém olhasse e quisesse, mas ela nunca era vendida. Para quem trabalha com mandalas ou com arte ou com qualquer tipo de produto, sempre tem aquele produto que fica encalhado. E essa era uma mandala que ficava encalhada. E eu falava, meu Deus, isso daí também, Jesus amado. Um monte de coisa torta, porque era uma das minhas primeiras. Eu ainda estava me desenvolvendo a minha técnica, desenvolvendo a minha arte ali. E aí, acabou que ela ficou tanto tempo encalhada, gente, que meu pai virou e falou assim, filha, eu quero essa mandala. Eu vou colocar ela na churrasqueira, me dá. Eu falei assim, tá bom, né? Pelo menos ela cumpre a sua função em algum ambiente, ao invés de ficar parada ali, porque não é legal mandá-la parada, guardada em gaveta e tudo mais. Aí, beleza. Ficou lá na churrasqueira. Gente, passou 4 anos. 4 anos depois, teve um bazar lá onde meu pai mora, e uma mulher foi nesse bazar e olhou aquela mandala. Ela já sabia na época que eu trabalhava com mandalas e no bazar eu não trabalhava mais, eu já tinha fechado a agenda para encomendas, eu já tinha feito a minha transição e ela falou, eu quero essa mandala. Eu lembro que eu até tinha tanta essa sensação, gente, essa mandala é horrível, o que essa mulher quer essa mandala? Eu falei pra ela, eu falei assim, olha, como ela queria aquela mandala pra decorar, era uma ocasião especial na vida dela. Eu falei, olha, eu abro essa sessão, eu faço essa mandala pra você, fica tranquila. Tipo assim, gente, essa mandala não, pelo amor de Deus. Eu já tava traumatizada ali. E ela falou assim, não, mas eu não quero que você faça uma nova pra mim. Eu quero essa. Eu não sei, eu tô olhando pra ela, eu gostei dela, eu quero essa. E aí eu falei, olha, eu vou perguntar pro meu pai se tá tudo bem pra ele, afinal, a mandala era dele agora. E se tiver tudo bem pra ele, tá bom. Eu vou até dar um tapinha nela pra deixar ela bem bonitinha pra você e eu te envio. E ela insistiu e conseguiu. E acabou que a mandala cumpriu a sua função, foi para a sua dona, porque eu sempre acreditei nisso, assim, cada mandala tem um dono. E naquela época eu achava que o dono era o meu pai, mas no final, 4 anos depois, eu entendi que não. A pessoa bateu ali o olho naquela mandala e ela falou, essa mandala é minha. E o que essa situação me trouxe naquela época e que eu lembrei dessa história ontem, tô vindo aqui falar com vocês, que quando isso aconteceu, eu falei, caramba, essa mandala tem tanta história, ela já me fez questionar, o meu valor. Naquela época, eu podia muito bem ter desistido naquela primeira encomenda, ter desistido de seguir a minha carreira com as mandalas, e eu não desisti. Mas mesmo assim, foi algo que me doeu, foi algo que me fez questionar. E depois de 4 anos, uma pessoa comprou essa mandala e eu vi, caramba, não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo, porque na maioria das vezes, gente, a gente nem sabe qual que é o tempo certo, o tempo que a fruta tá madura pra gente, que nós estamos maduros pra lidar com aquela situação.
E aí a gente fica se culpando, fica se questionando as nossas habilidades, questionando se é isso mesmo, se esse é o caminho. A gente fica, meu Deus, mas o negócio não vai e não tá indo, e eu queria que fosse agora, e eu já tô um tempo e não tá indo. Mas, gente, não é no nosso tempo. É no tempo dele, é no tempo de Deus, é no tempo do seu eu superior, porque eles sabem quando você tá pronta, quando você já tem ali a consciência que você precisa, o amadurecimento que você precisa para lidar com aquilo que tá para chegar. Então, vamos soltar um pouco das expectativas, do controle que a gente quer ter sobre tudo, daquele controle que a gente quer, não, isso precisa acontecer agora, isso precisa acontecer agora, ainda mais na atualidade hoje que a gente vive, que tudo é instantâneo, tudo precisa ser para ontem. A gente tá com essa ânsia pelas coisas instantâneas, que os resultados precisam ser para ontem, é tudo para ontem, e a vida não é assim, gente. A natureza tá aí para nos ensinar. Uma árvore leva quanto tempo para crescer, para dar fruto? Então, não queira que as coisas sejam no tempo que você quer, porque às vezes você nem tá preparada para isso.